Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos alunos. Nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia, mais um bloco de conhecimentos filosóficos para vocês. Professor André Luiz, da rede aí do Estado, para contribuir com a aprovação de vocês neste famoso Enem, né? Boa sorte, vamos lá, vem comigo. O assunto hoje é filosofia moderna, filosofia política. E aí a novidade boa está na apostila de vocês. Ó. Vocês podem pegar a apostila de vocês, que lá na página 38 já tem essa questão que a gente vai trabalhar agora. Essa questão está na página 38 da apostila, tá? Vamos lá. De que ela trata? Ela trata deste tema bem aqui, o contratualismo. Contratualismo. O contratualismo é figura repetida em questões de provas de vestibular, quer seja o EMA, Enem, qualquer banca aí de concurso, aparece alguma coisa sobre esses caras que são muito famosos. Todo mundo conhece essas figuras aqui, ó. Hobbes, Locke e Rousseau. Tá? O famoso Jean-Jacques Rousseau, que o pai era dono da maior fábrica de relógio da Suíça. Tá? Rico. Tá? O pessoal pensa que ele é pobre, mas de pobre ele não tinha nada. Tá? Hobbes, filho de padre. Por exemplo, Locke aí, o cara da Revolução Gloriosa, famosa. Tá? Então, o que nós temos aqui? Quais são as armas, quais são os elementos que a gente pode usar para resolver uma questão nestes senhores e neste tema bem aqui. Presta atenção, fazer aqui, olha, sinal vermelho, cuidado com este tema chamado contratualismo. Ele é importante, ele é recorrente, ele é tema de prova quase sempre. É muito difícil não aparecer uma prova com um deles três, tá? Porque são grandes pensadores da política e a política moderna. Detalhe interessante. Então vamos lá. Hobbes é um herdeiro de Maquiavel, ok? E o que eu vou te chamar, quais são as dicas? Agora pega aí teu material, pega o caderno, pega a caneta, anota isso aqui. Presta atenção, pega isso aqui para ti, ó. Em Hobbes nós temos coisas fundamentais. Primeiro, o absolutismo. Não pode vacilar com isso aqui. Isto aqui é regra básica, meu irmão. Regra básica, absolutismo. Falou em Hobbes, tem que lembrar desse negócio desse absolutismo aqui. Ó. Não adianta falar de Hobbes sem falar disso aqui. Tá? Ele é um teórico absolutista, ele defende, ele é um saudosista. Vou usar esse termo aqui, saudosista, né? Porque ele está no final do absolutismo. Necessariamente ele quer resgatar. Tá? Muita gente pensa que ele criou, mas na verdade ele não criou o absolutismo. Ele está lá no finalzinho. Tá? A obra dele, o Leviatã, é justamente para trazer e fazer uma reflexão sobre esse absolutismo. Tá? Então, primeira palavra de ordem, absolutismo. Olhou Hobbes, tu vai prestar atenção nessa questão aí, ó. Tem um nome de Hobbes, o que tu vai lembrar? Absolutismo, correto? Perfeito. Agora vamos lá. Outra palavra de ordem importante, não pode vacilar com isso, tá? Olha aqui, ó, estado de natureza. Ok? Presta atenção que essa dica aqui é poderosa. Isso aqui vai te ajudar muito, estado de natureza. Olha só, estado de natureza é um termo que vai ser trabalhado pelos contratualistas. O que é o estado de natureza? É um estágio inicial, presta atenção, pega essa aqui, ó. Gruda aí na tua mente esse negócio aqui, ó. É um estágio inicial antes, ó, da formação do Estado moderno. Formação, presta atenção nessa informação aqui, ó. Do Estado, e eu vou dar o nome desse Estado aqui. Presta atenção. Às vezes a galera vacila em aula, não fala isso aqui, aí tu fica boiando, tá? A formação do Estado moderno. Presta atenção nessa parada aqui. Então, olha só. Antes, ou seja, no estágio inicial, antes da formação do Estado moderno, tu tinha o que a gente chamava de Estado de natureza, certo? Estado de natureza. E aqui vem uma dica importante, dica fundamental, não vacila, dica fundamental. No estado de natureza, em Hobbes, o homem é mau. Olha só aqui, ó, presta atenção, o ser humano é mau. Vou botar o ser humano, porque a mulher também é má, né? Só a gente que é mau, não. Então, vamos lá. O ser humano, presta atenção, olha aqui. Então, isto aqui vai te ajudar muito. Então, no estado de natureza, o ser humano é mau. Thomas Hobbes. Tu vai prestar atenção que a questão vai depender disso aí. Quando tu leres a questão, o Enem aí trouxe uma reflexão sobre Hobbes, ele bota no comando, para Hobbes, antes da Constituição, ó, antes da Constituição do Estado moderno ou da sociedade civil, como ele está colocando aí, ó, tá? Aqui o Estado moderno vai instituir a sociedade civil. Olha aqui, presta atenção, toma cuidado.
Então, aqui nós temos a sociedade civil, o Estado moderno. Antes disso aqui, tá? O ser humano é o quê? Mal por natureza, portanto, ele vive em guerra. Aí aqui vem uma outra dica importante, dica fundamental. É a guerra de todos contra todos. Presta atenção nesse termo. Olha aqui, ó. Vive em guerra, certo? Então, tenhamos atenção com isso. Esta é a famosa guerra de todos contra todos. Olha aqui. Então, cuidado com este termo. Palavras têm poder. Essas aqui resolvem questões, tá? Então, guerra de todos contra todos, tá? Isto aqui é fundamental para a gente sobreviver em uma questão sobre Thomas Hobbes, ok? Então, veja só, as dicas fundamentais. Nós temos o ser humano mal por natureza, correto? A noção de estado de natureza, que Hobbes é um dos primeiros a trazer, é o estágio inicial. Antes do estado moderno, antes da sociedade civil, o ser humano está no estado de natureza e aí, nesse estado de natureza, ele é mau porque ele vive em guerra, em disputa, em contenda constante, ok? E aí, qual é a defesa dele? A política absolutista. Tu prestares atenção nessa questão, tu já vai matar com isso aqui, ó. Se ele é mau e vive em guerra, o que a gente vai assinalar aí, ó? A letra A aparece para a gente como única opção. Ó, os homens estavam em conflito, guerra, antes, tá? Ou seja, no estado de natureza, se você sobrevive da maldade, se você é uma ameaça, você vive em contenda, em guerra, em conflito constante. Presta atenção que essa aí, o gabarito é a letra A. Não tem pra onde correr. Tá? Se tu tiveres estas armas aqui, uma questão sobre Hobbes, tu vai sair numa boa, sem problema nenhum. O grande dilema é tu lembrares essas palavras, tá? Tu pegares isso aqui, tu montares na tua cabeça toda vez o teu mapa mental e tu seguires aí as grandes dicas, né? O Hobbes, o absolutismo, ele vai falar do estado de natureza, que é um estágio inicial. Essa expressão aqui, às vezes, tu não conhece, tu não lembra, vai ter de lembrar, porque Hobbes, Locke e Rousseau vão sempre falar disso aqui, que é um estágio antes da sociedade. Esse termo sociedade civil é usado mais por Locke, mas entra nos três. O grande dilema é que no estado de natureza, ou seja, antes o homem é mau para Hobbes, porque ele vive em guerra, correto? Show de bola? Absolutismo, não esquece do absolutismo. Vamos para as dicas em Locke. Digamos que meus amores, meus queridos, minhas queridas, meus nenéns, encontrem uma questão sobre esse rapaz aqui. Pense num rapaz que todo mundo tem inveja dele, John Locke, formado em quase tudo. Direito, medicina, economia. Lembra de drenagem? Quem inventou a drenagem foi Locke. Tá? Todo mundo faz drenagem por aí hoje. Primeiro dreno, quem colocou num corpo humano foi Locke. Tá? John Locke, um dos caras mais famosos da filosofia inglesa. E o nosso amigo Locke aqui tem as dicas básicas. Tu não podes ir fazer a prova do Enem de humanas sem saber alguma coisa sobre esse rapaz. Que esse rapaz aqui é importante. Então vamos lá. Quais são as dicas que a gente tem sobre John Locke? Primeira coisa, presta atenção nessa diferença aqui, ó. Liberalismo. Olha aqui, meu rei. Olha, minha rainha. Liberalismo. Tá vendo a diferença? Aqui é o quê? Absolutismo. Aqui mudou, tá vendo? Os dois são ingleses, são contratualistas. Cuidado com isso no Enem. Vocês gostam de trocar as bolas. Presta atenção. Olha aqui, ó. Hobbes é absolutismo, Locke é liberalismo. Uma dica para ti interessante. Pega essa aqui, ó. Se é liberalismo, é burguês. Pega essa aqui para ti, porque vai te ajudar muito. Vai te ajudar em história, sociologia, filosofia, em tudo. Se é absolutismo, é nobre. Tá? Olha, essa aqui vai de graça para você, viu? Tá bom. Olha aqui, ó. Nobre, liberal, burguês. Toda vez que tu lê o termo liberal, pensa em burguesia. Tá? Pode acreditar em mim. Veja só. Liberalismo, burguesia. Então aqui é uma teoria que está aliada à burguesia, que é uma teoria que está aliada à nobreza. Então tu vai perceber que se eu defendo o absolutismo, é porque eu estou defendendo o maior dos nobres, que é o rei. Aqui não, aqui eu vou pegar uma classe ascendente. Por isso ele é grande revolucionário. Revolução Gloriosa, 1688, Inglaterra. Lembra disso. Liberalismo, liberalismo burguês. Dica importante,
Estado de natureza. Olha como vai repetir a expressão, por isso que eu estou te falando. Esse negócio aqui, esse bicho aqui é importante. Estado de natureza. Como é que é o estado de natureza? No nosso querido amigo Locke, no nosso querido amigo John Locke, esse estado de natureza é traduzido pela liberdade. Pense num cara que fala nessa palavra. Liberdade. É óbvio que ele vai falar muito em liberdade porque ele é adepto do liberalismo. Liberdade, liberalismo, entendeu? Junta coisa, fica fácil, liberdade, liberalismo, não dá para separar, claro. Tá bom? Então veja só, no estado de natureza o homem é livre, certo? O que é o estado de natureza antes da sociedade? Aí tu vai fazer uma pergunta, mas André, para que então que eu vou formar essa bendita sociedade? Tu vai formar essa bendita sociedade porque no estado de natureza o homem vive em ameaça constante, ó. Apesar de ser livre, ele vive em ameaça constante. Ó. Esta ameaça aqui se refere à propriedade privada. Te liga nessa dica aqui rapidamente. E aí, para proteger esta propriedade privada, o que é feito? A lei. Então, pega essa aqui. A lei protege a propriedade. Então, observa bem. A lei vai proteger a propriedade. Bom, para muitos isso é um problema. Bom, se eu te contares que Locke foi que inventou parte do que nós temos hoje, eu não vou estar mentindo. Tu pegares a Constituição de 1988, a propriedade privada é mais importante que a vida. Quer ver? Dá uma olhada lá. Ele que inventou essa paranoia aqui, tá? Olha só, segundo Locke, nós temos 4 direitos naturais. Pega essa aqui para ti, ó. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito ao corpo. Para ele, o mais importante era a propriedade. A vida ficou lá embaixo. Tu notou, né? Tem que ser inteligente. Esse negócio aqui não deu certo. Mas foi isso aqui que pegou o mundo. Tá? Quando a gente fala em revoluções liberais, olha aqui, ó. Liberalismo, Locke. E aí tu vai guardar no teu coração essa grande dica para ti. Liberalismo burguês, capitalismo. Olha só, aqui está a expressão do capital, na verdade. O liberalismo é burguês, então ele é necessariamente capitalista, correto? Se nós apoiarmos isso em Rousseau, já vai ficar um pouquinho diferente. No nosso amigo Rousseau, nós temos o estado de natureza, ok? Estado de natureza, perfeito. Esse estado de natureza aqui, tá? Já é a bondade, é o famoso bom selvagem, todo mundo gosta de falar disso aqui, ó. Presta atenção que já é um contraste com esse rapaz aqui, ó. No estado de natureza isso aqui é mal, aqui o cabra já é bom. Ó, tá vendo? Cuidado, presta atenção nesses detalhes. Então, o estado de natureza também existe nesse rapaz, certo? Só que o homem é bom, o ser humano é bom. Tá aqui, olha. O ser humano, certo? É acometido pela bondade no estado de natureza. Isso aqui é fundamental. Pense numa coisa que esses enems da vida gostam de perguntar. Esse contraste, bem aqui, ó. Aqui o cabra é mau, ali o cabra é bom. Entende? Aqui o cidadão é livre, certo? Agora, olha só, Rousseau é um liberal também. Eita, André, dessa eu não sabia, por isso que eu estou te contando. Tá aqui, ó. Liberalismo. O grande detalhe é que a maior parte dos livros não falam isso, não explica e cobram na prova do Enem. Aí tu fica perdido, tá? Fica boiando. Então tu já sabe. Tá aqui, ó. Pega essa aqui para ti. Rousseau também é liberalismo, correto? Então, parece com Locke aqui. Só que Rousseau condena a propriedade. Aí distancia esse negócio. Olha só. Então, em Rousseau tu vai ver, olha aqui, ó. Para Rousseau, a propriedade privada é um mal. Certo? Tá aqui, ó. Porque o ser humano nasce bom, a propriedade privada vai corromper a gente, certo? Esta propriedade, o grande detalhe, é a passagem do estado de natureza para a sociedade civil. Presta atenção nessa parada aqui, ó. Aqui é que está a passagem do famoso estado de natureza, certo? Para a sociedade civil. Olha aqui, ó. E aqui é diferente de Locke. Por quê? Porque em Locke a propriedade é um bem máximo. Em Rousseau não, ela é um mal. Ó. Ela é o Darth Vader da história. Tá? Foi ela que deixou o ser humano perverso, a propriedade privada. Rousseau tem uma frasezinha que é bem interessante, assim, aparece tudo quanto é livro de história. A primeira vez que alguém cercou um pedaço de terra,
primeira vez que alguém cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu, aí ó, meu, propriedade privada, criou o mal, tá vendo? Show de bola? O que acontece? O problema não foi ele ter dito que era dele, o problema foi que todo mundo acreditou, porque ele só disse, olha a frase, presta atenção, aprende a ler, aprende filosofia comigo, isso aqui é decoreba. Ele disse que era dele, todo mundo acreditou, este foi o grande problema, certo? Então, se vocês acompanharem direitinho essas dicas aqui, tu vai pegar aí na página 40, tem uma questão do Enem, pense no Enem complicado, Enem PPL, certo? No Enem PPL tem uma questão interessante sobre esse rapaz aqui, ó, tá? Que a gente vai lutar com ele, que é Rousseau. Nesta questão sobre Rousseau aqui, fica bem emblemático o sistema. Se vocês pegarem aí a questão, ela vai estar no comando mais ou menos assim, a visão de Rousseau em relação à natureza humana. Qual é a visão de Rousseau em relação à natureza humana? Aí meu filho vai recorrer a isso aqui, ó. Natureza, o homem, tá? É acometido com a bondade, tá? Então, olha só. Se nós estamos num estado de natureza onde nós temos a bondade necessariamente, é porque a gente está longe da sociedade civil, certo? Então, olha só. Quando a gente entra no estágio civil, o que acontece? A gente se desvia da bondade. E aí a letra A vai ser a letra que a gente vai assinalar. A gente vai desviar do estado de natureza a partir da sociedade civil. Na próxima questão, que nós temos aí é sobre o nosso amigo John Locke, essa questão é polêmica. Tá? Até a própria universidade que divulgou a questão respondeu ela errado depois. Isso dá uma confusão danada, mas nós vamos consertar esse negócio aqui. Quando eles falam em Locke, nós estamos falando em quê? Liberalismo, certo? Quando a gente está falando em Locke, está falando em liberalismo, tá bom? O que a gente vai, na verdade, assinalar? A gente vai perceber, tá, que esse estado de natureza em Locke, ele vai ser emblemático, necessariamente, tá? E aí a gente tem, ó, segundo Locke, o que a gente vai? A partir da leitura do texto acima, de acordo com o pensamento do autor, qual a alternativa correta? Tá? Aí tem, o estado de natureza se confunde com o estado de anarquia? Não, aqui é liberal, não é anarquista. O estado de natureza se confunde com o estado de servidão? Também não. O estado de natureza, estado de servidão? Não, o homem é livre, não pode. Olha só, a letra C. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza? Olha, uma boa opção. Será que depende? Vamos ver, vamos guardar a letra C. Letra D. O direito dos homens de todas as coisas independe da convivência de cada um? Não, independe não, depende. Letra E. Segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível ao estado de natureza? Também não pode, nós vamos ficar com a nossa querida letra C. Tá? Então, vejam aqui que necessariamente, tá? Temos a observação de uma possibilidade de você conseguir, a partir desses três rapazes aqui, desenvolver um pensamento coerente, tá, dentro desse sistema. Então, necessariamente, o contratualismo é uma teoria extremamente importante, vai aparecer, tá, em todos os vestibulares e a gente precisa aí ter muita... conseguir colocar isso aqui na mente, porque nós vamos precisar disso aqui o tempo inteiro, tá? Então, fico com vocês aí, um forte abraço, a gente pega aí o próximo bloco já para responder as nossas questões. Correto?